Gente, bom dia. Não liguem, eu acabei de acordar. Brincadeira, já acordei tem um tempo. Tô com essa cara inchada, mas ontem eu assisti um filme muito bom, maravilhoso, que foi do Michael Jackson. Super recomendo. E ele me trouxe muitas reflexões que eu já venho tendo há muito tempo na minha vida, porque eu amo refletir, ter esse autoconhecimento. E o Michael Jackson, ele foi muito maltratado pelo pai dele na infância, né? Ele teve a sua infância roubada, porque o pai dele era o empresário dele na época dos Jackson 5, e o pai dele maltratava demais, espancava o menino. Então, o Michael Jackson cresceu ali 7, 8 anos, tendo fama, tendo que fazer coreografia, tendo que ser perfeito aos olhos do pai, porque ele se cobrava muito e o pai dele cobrava muito ele. O Michael Jackson ia fazer shows e voltava à tarde da noite. O pai dele falava que eles tinham que fazer ainda a coreografia, treinar, mesmo já à tarde da noite, dos meninos cansados, ele sendo uma criança, tendo que estudar no dia seguinte. Então ele foi muito maltratado na infância dele, né? Ele foi muito cobrado e o pai dele era extremamente controlador. E uma reflexão, existem muitas reflexões no filme, mas uma das reflexões que eu vou trazer hoje é sobre a gente ser grato. Michael Jackson tinha muito medo de ser ingrato com a família dele, que deu suporte para ele, e tinha muito medo de enfrentar o pai dele por medo e por culpa. E muitas pessoas são controladas dessa forma, são controladas pelo medo, são controladas pela culpa, que foi o caso de Michael Jackson. O pai dele era um extremo babaca, que controlava ele pela dor física, porque batia nele. Tinha entrevista do Michael Jackson que ele disse que a mãe dele falava: cara, você vai matar o seu filho. De tanto que ele batia no filho dele por errar uma letra, por errar simplesmente uma coreografia, um passo. E ele apanhava, ele sempre apanhava. E Michael Jackson diz nas entrevistas deles que ele chorava todas as noites. Você imagina uma criança perdendo a sua infância para agradar o pai, porque o pai queria dinheiro, o pai queria sucesso, tendo a sua infância roubada a demérito do pai para conseguir sucesso, ter uma fama, ser muito exposto, né? Porque quando você é famoso, você é muito exposto a tudo, a cobranças, a inseguranças, as coisas boas e as coisas ruins, muito cedo, muito novo. E ao mesmo tempo apanhando todos os dias, simplesmente por errar um passo de dança. Michael Jackson cresceu com esse perfeccionismo, cresceu com essa exigência consigo, com essa cobrança consigo. Ele se cobrava muito porque ele foi muito cobrado. É o que ele foi ensinado, é o que ele tinha como percepção da vida. Mas ao mesmo tempo, Michael Jackson tinha uma essência muito excêntrica, muito bonita, muito dele, que ainda que o pai dele tenha feito tudo que ele fez com ele não cresceu revoltado, ele cresceu ainda com essa essência genuína, com essa essência doce, que muito é demonstrado no filme. E isso é muito louco, porque mesmo com o pai dele sendo um grande de um babaca, para não falar outra coisa, Michael Jackson não perdeu a sua doçura. Tem uma entrevista quando ele era pequenininho que o entrevistador pergunta: o que você quer ser quando crescer? E ele abaixa a cabeça e fala: gentil. E ele sorri, todo sem graça, porque teve um pai que não era gentil. Teve um pai que não demonstrava gentileza dentro de casa. Teve um pai muito rude, muito difícil, muito controlador. E para uma idade tão pequena, passar por que ele passou não precisava, não tinha porquê. Ele não entendia por que o pai dele fazia aquilo, mas mesmo assim, ele queria ser diferente do pai dele. Ele queria fazer totalmente diferente do que o pai dele fazia com ele. E ele queria ser completamente oposto do que o pai dele representava para ele. Só que ao mesmo tempo, inconscientemente, inconscientemente, ele tinha que agradar o pai. Porque se ele não agradasse o pai dele ia bater nele.
Se ele não agradasse o pai, nossa, o pai dele ia ficar muito triste. E como a gente não vê isso hoje atualmente, né? Nas famílias, nos empregos, nos locais em que você tem chefe, como as pessoas conseguem controlar as outras por meio da culpa, do medo e da ingratidão. Hoje a gente vai falar muito sobre ingratidão e como as pessoas distorceram a palavra gratidão para elas mesmas, em uso próprio, conseguirem controlar as outras pessoas. Gratidão é uma palavra muito bonita. E tem muito a ver com honrar as pessoas, tem muito a ver com você saber o quanto que aquela pessoa foi especial e importante para você, o quanto que ela, por exemplo, em questão de família, saber o quanto que ela te sustentou, o quanto que ela foi importante, ou um chefe, o quão ele foi importante para abrir os seus caminhos, para fazer com que você tenha o conhecimento que você tenha hoje, que você tenha essa teoria, essa prática, esse profissionalismo que você tem hoje. Só que a gratidão, ela não te impede de seguir seu caminho, ela não te impede de viver a sua vida, de ver os seus sonhos, de decidir por conta própria, de ser independente para ser livre. Ela não te impede. A gratidão é você respeitar o outro, é você honrar o outro. A gratidão é você ser sincero, honesto com o outro, porque a gente precisa... claro, você pode seguir seus caminhos, mas você precisa ser honesto com quem te deu um caminho. Você precisa ser mais comunicativo. A gente precisa aprender com os nossos erros em relação a essas coisas. E a gente precisa entender que quando alguém escolhe por outro caminho, significa que aquela pessoa é autêntica. Significa que aquela pessoa tem um poder pessoal e que ela acredita na essência dela e que ela não precisa escolher um caminho para agradar. E Michael Jackson, ele tinha muito medo de desagradar o pai dele porque ele apanhava, porque o pai dele dava esse medo nele. E ele ficava por medo e não ficava por amor. Ele não ficava por amor àquele caminho, ele ficava por medo. E o pai dele não entendia isso. O pai dele só pensava na fama, no sucesso, no dinheiro. Ignorava, não tinha empatia pelo menino Michael Jackson, que tanto sofreu na infância, que tanto chorou todos os dias, sem ele saber, muitas das vezes, que se trancava no banheiro para chorar por medo do pai. E o pai sem empatia nenhuma, só pensando na fama e no dinheiro. Michael Jackson cresceu com medo da fala, com medo da comunicação. E travou essa parte da vida dele. Ele era muito criativo, então ele tinha muito medo de não conseguir demonstrar toda essa criatividade sempre sendo mandado. Michael Jackson era um ser muito criativo, que estava sempre muito presente. Se você reparar no filme, ele tinha um quarto cheio de brincadeiras, né, de jogos, e ele gostava de brincar, de jogar, de ver desenho, ou seja, ele ainda tinha uma alma de criança. Ele era muito espontâneo, muito sorridente, mesmo apanhando, mesmo sendo prejudicado pelo pai, ele sempre estava sorridente. E ele tinha esse processo criativo dele muito bom, e ele não queria mais ser comandado pelo pai, ele não queria mais ser comandado por ninguém, por nenhum produtor mostrando o que você tem que fazer, o que tem que ser feito. Ele só queria ser criativo do jeito dele, dançar do jeito dele, fazer as músicas do jeito dele. Ele queria ser ele mesmo. Ele queria aquela carreira solo para demonstrar toda a sua criatividade, como ele era realmente uma estrela. Só que o pai dele não queria. Quando ele teve todo esse sucesso, explodiu, teve muita fama, muito dinheiro e conseguiu pela carreira solo, o pai dele ficou muito puto. Como assim ele teve a carreira solo e como ele não é grato a mim, eu que consegui fazer essa família prosperar? Ele fala isso pra esposa dele, ele fala isso pra ele vira pro Michael Jackson e fala: você acha que você é melhor do que eu, sabe? Então ele sempre mostrando ser um completo de um narcisista, demonstrando que como assim você conseguiu sem mim? Como assim você tá tendo um sucesso de carreira solo, sendo que foi eu que coloquei vocês, eu que ensaiei vocês, eu que ajudei vocês, eu que sou o empresário de vocês? Como assim? Né? Ele não consegue ter
amor pelo filho e pela vida do filho tendo sucesso. Ele não consegue aceitar e não consegue ficar feliz por o filho dele estar tendo sucesso sem ele. Na verdade, ele só fica com raiva, porque ele quer ser. Então o pai dele fica muito puto. E Michael Jackson também, porque o Michael Jackson está no outro lado de que eu quero viver minha vida, eu quero viver meus sonhos, eu sou muito foda, porque a vontade de falar pro pai dele é que sim, ele era melhor do que o pai dele, era muito grande, mas ele ficou quieto. E aí, sendo estragado assim pela autoridade do pai, e aí em algum momento que ele fica muito tenso, porque isso mexe muito com o Michael Jackson, com o pai dele de novo querendo enfrentar ele, sendo que o Michael Jackson já era adulto, ganhando muito dinheiro, já tinha a vida dele, deu uma casa para a família dele. Sabe, o Michael Jackson já num patamar da vida dele que ele não precisava mais desse controle do pai, e o pai dele querendo controlar e fazendo com que eles fossem para um torneio com os irmãos, sendo que ele não queria, ele queria carreira solo. Em um momento que ele chegou nesse momento de muita angústia, e de muita tensão e de impotência que ele sentia, ele se percebeu, né, de forma inconsciente numa situação muito de precisar decidir e querendo decidir pela carreira solo e ao mesmo tempo com dúvida em querer agradar o pai para não decepcionar o pai. Ele tem um acidente, né? Ele tem um acidente no comercial da Pepsi, queima o cabelo dele, ele sente muita dor, né? Ele vai para o hospital, fica um tempo lá com muitas dores, ele não consegue fazer show, né, por enquanto. E depois desse acidente, desse evento, ele consegue falar não pro pai dele, né? Não sobre a turnê com os irmãos. E às vezes o nosso inconsciente, ele grita. Às vezes a gente tem uma decisão interna para tomar em relação à nossa essência, do que a gente quer, da nossa autenticidade, a gente não consegue. O nosso inconsciente, ele grita de diversas formas, por doença de pele, por acidentes, por problemas, enfim. E, claro, tem gente que não vai acreditar, que vai falar que é coincidência, que ele sofreu um acidente por coincidência, enfim. Mas muito provavelmente o corpo dele, a essência dele, a alma dele estava gritando tanto por liberdade, sobre ele se comunicar, ele falar não, e ele não conseguia. Aquilo estava sendo tão sofrido para ele, aquela criança que se trancava no banheiro e que chorava, tinha aquele choro reprimido muitas das vezes, e que o pai falava para não chorar porque ele ia apanhar mais. Essa criança que está dentro dele ainda, né, que sempre está dentro de nós, essa criança que foi maltratada, etc., ela só queria falar, e a forma de se expressar foi passando pelos problemas de pele que ele teve, passando por problemas de acidente, enfim. É uma forma de se expressar, é uma forma de decidir. Já que você não consegue decidir, a vida decide por você, o seu inconsciente decide por você. E o pai dele no hospital, mesmo com Michael Jackson com dor, debilitado, ele fala: meu filho vai ir pra turnê? Pergunta pro médico. E o médico fala: cara, seu filho está com dor. Seu filho quase morreu. Se fosse no rosto do seu filho a queimadura, ele não ia sobreviver. E você tá pensando em turnê? E aí você vê como o pai dele não tinha empatia. Ele só queria o dinheiro, sucesso e fama. E o Michael Jackson se cresceu nesse meio e com muita dificuldade de enfrentar esse pai. E hoje em dia, atualmente, é isso. As pessoas querem que você seja grato a elas, honrar elas, mas que você faça tudo o que elas querem, porque elas só se importam com isso. Elas não se importam com a sua felicidade plena, com a sua independência, com o que você quer. Porque um pai de verdade, tá? Amoroso, que quer a sua felicidade, ele vai entender o seu caminho e ele vai ficar feliz pelo caminho que você seguiu. Ainda mais quando esse caminho não foge de princípios, quando esse caminho não é para as drogas ou para outras coisas. É um caminho que você escolheu e que tá te fazendo bem mesmo, de verdade. Como assim o pai dele não ficou feliz por isso? E, pelo contrário, a mãe dele como ficou feliz. A mãe dele como em algum momento até chegou a enfrentar o pai dele. E ela se sente culpada, né? No hospital ela fala: me perdoa, Michael, por não ter te protegido. Do pai, né? E ele fala: não é culpa sua. Enfim, é uma dor, né? É uma dor dele, é uma dor da mãe. E aquele pai bem babaca e controlador. E esse vídeo a gente traz uma reflexão de:
Não importa se você está sendo o controlador, se você está sendo controlado, se você não consegue falar não, ou se você é essa pessoa que... De qualquer forma, independente de quem é o controlado e quem é o controlador, vocês estão presos. A gratidão, essa coisa da gente ser muito grato ao que temos e ao que fomos e às pessoas, isso nos aprisiona muitas das vezes. A gratidão ela é importante quando ela tem um significado positivo e equilibrado. Mas quando ela ultrapassa os nossos limites, quando ela ultrapassa as nossas decisões, os nossos caminhos, as nossas escolhas, a gratidão não é boa. A gratidão, na verdade, ela só te aprisiona a escassez, ela só aprisiona a coisas que você não quer na sua vida. Ela aprisiona gerações, famílias, só para honrar pai e mãe e a chefes e a outras pessoas. E ela vai te aprisionar e vai te deixar escasso. Então, gratidão demais, nesse significado ruim, que as pessoas distorceram a gratidão, ela vai te aprisionar. Para você sair disso, você precisa ter um grande autoconhecimento e reconhecer que você controla as pessoas e que você quer controlar e que você não consegue dizer não para as pessoas. Não adianta. Precisa de um grande autoconhecimento. Na verdade, às vezes nem precisa, só precisa reconhecer que você tá errando e que você precisa ser mais honesto com as pessoas, talvez também, em se comunicar melhor e dizer o que você pensa, o que você acha e que você quer seguir por um outro caminho e que tá tudo bem e você pelo menos foi honesto e sincero, ou que você tá controlando a vida do outro e que você não tá feliz pela vida do seu filho, ou que você não tá feliz pela vida do seu subordinado, que na verdade você só tá pensando no sucesso, no reconhecimento, em alguma coisa que não é pela felicidade dessa pessoa. Você precisa reconhecer que você também não é essa pessoa tão querida que você acha que é. E pra gente mudar, a gente precisa reconhecer primeiro, se identificar e ver as nossas sombras e acoplar essas sombras pra luz, e aí sim a gente consegue melhorar e mudar. Isso eu falo por mim também, porque a gente controla, mas às vezes a gente tá também do lado do controlador. E a gente precisa sair disso pra gente ser livre e pra deixar o outro livre. Um beijo.